Nós estamos numa série de mensagens chamada Heróis da Fé. E já ouvimos 4 palavras poderosas, né? E Deus tem falado a cada semana de maneira diferente. E lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 2, diz o seguinte: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. No decorrer dessas 4 mensagens, nós aprendemos sobre alguns personagens que é listada na Galeria da Fé, que é o texto base desta série, e também alguns personagens que não estão listados na palavra de Deus, mas no livro Heróis da Fé. E eu ainda quero encorajá-los a comprar este livro no nosso VIP Store, e você pode ter certeza que você será abençoado. E a fé é o combustível para que vivamos uma vida cristã bem-sucedida. A palavra de Deus diz o seguinte: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Hoje nós vamos para a 5ª e última mensagem dessa série. Pô, só um cara, só uma pessoa está emocionada. Hoje nós vamos para a 5ª e última mensagem dessa série. Isso aí, ó, nem foi ensaiado. E o tema é a improvável fé. Em Hebreus 11, versículo 31, diz o seguinte: por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Quem aqui conhece a história de Raabe? Ó, bastante gente. Para quem não conhece, a história dela é descrita em Josué capítulo 2, e se existe alguém que era improvável de estar nesta galeria da fé, era Raabe, ainda mais por ser uma mulher. Naquela época as mulheres não eram valorizadas, né? E Raabe, uma prostituta, jamais seria alguém que poderia, né, estar nesta galeria da fé. E o texto que conta a história de Raabe, para quem não conhece, Raabe era uma prostituta, né, da cidade de Jericó, e a história dela se passa quando Josué mandou que 2 espias fossem à cidade de Jericó para ver como era a cidade, porque Deus havia dado a eles essa cidade, e para isso Josué mandou que eles fossem para essa cidade, e lá eles chegando, eles foram até a casa de Raabe, e lá se esconderam. Porém, né, como todo mundo sabe, fofoca rola, chegou aos ouvidos do rei de Jericó que haviam 2 espias israelitas que estariam lá para conhecer a cidade. Então, rapidamente o rei mandou uma mensagem para Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, porém respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Por que Raabe fez isso? Raabe, ela entendia quem eram aqueles homens, mas no decorrer da história nós vamos entender melhor. Raabe é uma prostituta, alguém que não era bem quista pela sociedade, não era querida. Entra na galeria da fé uma única mulher citada de maneira isolada. Sara também é citada, porém, na história de Abraão. E quanta honra e privilégio, e quantos ensinamentos isso pode nos trazer, né? Eu já quero deixar para vocês, Deus não escolhe títulos, riquezas ou passados. Deus é especialista em construir histórias improváveis.
O resultado que aconteceu na vida de Raabe, após essa decisão que ela tomou de esconder esses espias, foi com que toda a sua família fosse salva, além dela, da destruição, né, que veio por toda Jericó. A sobrevivência de Raabe veio por meio da fé que ela teve. Ela acreditou. Mas outra pessoa improvável que está descrita no texto, no livro Heróis da Fé, é John Bunyan, chamado de o Senhor Imortal, e simplesmente o autor do livro O Peregrino, o segundo livro mais vendido do mundo. O primeiro é a Bíblia. E esse livro nós também temos lá no VIP Store. Adquira, faça um combo, pegue o livro Heróis da Fé e o Peregrino. Aproveita que está chegando o Natal para presentear alguém, para presentear a si mesmo. Sabe, ele mesmo intitulou-se o principal dos pecadores. Outros atestam que mesmo em sua impiedade jamais foi beberrão ou imoral. Contudo, casou-se com uma moça de família cujos membros eram crentes fervorosos. Bunyan era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros, era paupérrimo, era pobre, bem pobre. Ele não possuía nem um prato, nem uma colher, apenas 2 livros. John Bunyan era uma pessoa totalmente improvável, com toda certeza. Deus levantou e usou esse homem de maneira sobrenatural durante toda a sua vida e usou ainda mais depois de sua morte. Eu gostaria de compartilhar com vocês características de uma pessoa improvável. Primeira característica é o reconhecimento. O improvável reconhece quem é o cara. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados com a sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo da terra. Como pode um iletrado pregar como ele pregava e escrever num estilo capaz de interessar a criança e ao adulto, ao pobre e ao rico, ao douto e ao indouto? A única explicação do seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. Isso está falando sobre John Bunyan. Eles tinham um reconhecimento de quem era o cara. O cara na situação é Deus. Raabe, ela reconhecia que Deus era soberano, ela reconhecia que Deus havia feito todas aquelas coisas, abriu o Mar Vermelho para que eles passassem, para que eles pudessem sair ali do Egito. Então, um improvável, ele reconhece que a pessoa, ela, no caso, não é aquela quem se deve tomar a glória. Ela reconhece que existe um Deus que é soberano, um Deus que age por meio da graça, e assim faz com que vocês alcancem coisas que vocês não imaginam que poderiam alcançar. Sabe, John Bunyan, ele reconhecia que mesmo iletrado, mesmo não tendo capacidade alguma de ser alguém que poderia fazer tal obras pelo Senhor, ele reconhecia que Deus poderia usar, ele reconhecia que a glória era somente de Deus, ele reconhecia que era necessário que ele tivesse comunhão com Deus, que ele tivesse todo um encontro com o Senhor, para que ele pudesse ter essa capacidade. No livro Heróis da Fé fala que a mensagem dele impactava todos os tipos de pessoas, de criança ao adulto. E você imagina, uma pessoa que era pobre, que era iletrada, não sabia, né, ler. Como que uma pessoa dessa pode conquistar o mundo, conquistar as gerações com a sua capacidade, se não fosse a graça de Deus sobre a vida dela? Para isso, uma pessoa improvável, ela precisa reconhecer que Deus é soberano sobre a vida dela. A segunda característica é coragem.
não existe improvável covarde. Todo improvável ele precisa ser ousado, pois para sair da improbabilidade ele precisa ter coragem para fazer algumas coisas. Nós ouvimos histórias de pessoas aqui que fizeram muitas obras que aos nossos olhos podem até ser difíceis, mas eles tiveram que sair ali do seu conforto, tiveram que ser ousados para poder fazer tais obras para o Senhor. E sobre John Bunyan, o livro cita: as autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando terminantemente a revogação da sentença. Apesar de todos os esforços dos seus amigos e dos rogos da sua esposa, ele tinha que ficar preso até se comprometer a não mais pregar. Pensa, cara, que doideira. Você é preso porque você pregava por um tempo que você não sabia se poderia sair. Você, para poder sair daquela prisão, você tinha que parar de fazer aquilo que o Senhor mandou. Me diz, uma pessoa covarde seria capaz de fazer tal coisa? Uma pessoa que não tenha coragem de pregar ao ponto de até ser presa, ela poderia ser listada como um herói da fé? E assim foi John Bunyan. Ele mesmo preso, ele não parou de falar da palavra do Senhor. Ele teve, como foi citado aqui, revogação da sentença. Ele na verdade ele foi recusado a revogação da sentença, não poderia voltar atrás, já estava decidido. Ele ficaria preso enquanto ele estivesse pregando. E ele só poderia sair de lá quando ele se comprometesse a não mais pregar. Então somente uma pessoa corajosa, somente um improvável corajoso seria capaz de ser listado como um herói da fé. A Bíblia diz sobre Raabe: então o rei Jericó enviou a seguinte ordem: traga para fora os homens que entraram em sua casa. Ele mandou com que ela despejasse eles, os espias que foram e ficaram na sua casa. E qual foi a coragem de Raabe? A coragem dela foi chegar e falar para o rei que eles já tinham ido embora. Se o rei mandasse vasculhar a casa dela, mandasse com que os soldados entrassem na casa dela e olhassem tudo, e pegasse os espias lá, o que poderia acontecer com ela? Somente uma pessoa corajosa mesmo teria a coragem de enfrentar um rei, de maneira com que ela falasse: não tem ninguém aqui na minha casa, já foram embora. Então, uma pessoa covarde, com certeza, ela iria falar não, eu chegaria e falava: estão lá em cima, vai lá, pega eles. Mas ela acreditava naquilo que Deus havia feito, ela tinha fé naquilo que Deus tinha feito sobre a vida daqueles homens. Então ela teve a coragem para enfrentar o rei e falar com que aqueles homens não estivessem mais lá. Então é necessário que nós tenhamos cada vez mais coragem para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu acredito que pode haver pessoas aqui que estavam no ônibus e Deus pode ter falado: levanta aí e fala do Senhor. Quem levantou e falou? Quem teve essa coragem? Já aconteceu comigo, cara. Já aconteceu comigo de Deus, estava ouvindo um louvor no ônibus e Deus tocou e falou: é o seu momento, vai lá, levanta e fala de mim para esse povo. Eu me caguei todinho. E eu não levantei, mano. Me arrependi, pedi perdão ao Senhor por ter perdido essa oportunidade, mas era necessário bastante coragem. Algumas coisas que nós vamos fazer para o Senhor, é necessário que nós buscamos ter essa coragem. Não é fácil você chegar, levantar no meio de uma multidão, pregar para o Senhor. Muitas vezes a sua mente ela trabalha de forma contra você. Antes de você fazer, você começa a pensar coisas negativas, você começa a pensar que não é capaz, você começa a pensar que não consegue, que as pessoas vão olhar para você, vão te julgar, vão querer debater com você.
Mas é necessário coragem, é necessário que a gente tome o primeiro passo. Para que Raabe fosse salva, ela e a sua família, foi necessário ela tomar o primeiro passo, a coragem de falar ao rei. Antes de guardar aqueles espias em sua casa, mas de falar ao rei que eles não estavam mais lá, que eles já tinham ido embora, que era para o rei mandar os soldados atrás deles. Foi necessário coragem. Eu acredito que na cabeça dela poderia ter passado 1000 coisas, mas para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós, é necessário que a gente saia da improbabilidade. A gente precisa ter coragem para fazer isso. E a terceira característica é: o Senhor leva ao destino. Pessoas não dão o veredito sobre quem você é. Não foi Raabe quem se autocolocou na galeria da fé. Muito menos John Bunyan se autotitulou como um herói da fé. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto de seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando certa vez um dos ouvintes lhe disse que pregara um bom sermão, ele respondeu: não precisa dizer-me isso, o diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna. Imagina, cara. O cara, ele não se colocava, não se intitularizava como cara, como bom. Ele entendia que a glória era de Deus, e quando ele pregava, e pessoas chegavam até ele e falavam: parabéns, foi ótimo o seu sermão, ele já automaticamente falava: não, a glória é de Deus, não é minha, foi Ele quem falou através de mim. E o Senhor, Ele te leva ao seu destino. Não tente se colocar em algum lugar antes que o Senhor te leve lá. Isso não te torna um improvável que chegou lá, mas sim alguém interesseiro que visa se aparecer. Então, se você é um improvável, não busque ser reconhecido, não busque querer tais posições, mas busque ao Senhor, porque é o Senhor quem vai te levantar, é o Senhor que vai levar ao seu destino. Se você de repente tem um chamado, eu tenho um chamado para pregar às nações, eu tenho um chamado para louvor, eu tenho um chamado para ensino, não, você deve buscar ao Senhor para que Ele te capacite nisso, mas não se autocolocar: eu sei fazer isso, eu sou bom fazendo isso, porque isso vai mostrar que você está querendo a glória para você e não para o Senhor. Quando o Senhor te coloca em determinadas posições, é fácil de ver que foi o Senhor quem te colocou, porque fica nítido que a unção do Senhor veio sobre você, e você chegou a um ponto de receber o reconhecimento. Então, não busque ser reconhecido, mas busque ter tamanha intimidade com o Senhor, que a sua intimidade vai te colocar no lugar onde você deve chegar. Assim foi com Raabe, assim foi com John Bunyan. Um homem que não tinha nada, mas de uma vida de comunhão com o Senhor, de uma vida de entrega ao Senhor, ele virou autor do segundo maior livro vendido no mundo e foi intitulado Herói da Fé. E Raabe, de uma prostituta, virou uma pessoa da galeria da fé por simplesmente acreditar no Deus das outras pessoas que havia feito milagres pela vida dele. Pela fé dela, ela foi salva, ela e a sua família, e assim a fé dela salvou ela, a fé dela intitulou ela como uma heroína da fé. E nós fomos ministrados nas 5 mensagens, nós aprendemos sobre o sacrifício da fé com Abel e David Brainerd, sobre a loucura da fé com Noé e Christmas Evans. Nós caminhamos o caminho da fé com Abraão e John Wesley, vivemos a coragem da fé com Moisés
e Jerônimo Savonarola. E por fim, a improvável fé com Raabe e John Bunyan. Sabe, nós fomos ministrados 5 temas, 5 palavras que podemos absorver e fazer com que nós venhamos a trilhar o caminho para, de repente, um dia se tornarmos heróis da fé. Mas como eu falei no início, é necessário que haja da nossa parte uma entrega, é necessário que haja da nossa parte uma renúncia, é necessário que haja da nossa parte um sacrifício, uma loucura, é necessário que a gente percorra um caminho, é necessário que a gente haja com fé, para que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, nós possamos deixar através de nós com que Ele faça, e assim ganhe toda essa nação através da sua vida, que conquiste toda essa nação, que venha o avivamento através da sua vida. Não se esqueça daquilo que o Senhor te ensinou. Eu creio que você pode até ser um improvável, mas se o Senhor tem interesse em escrever uma linda história na sua vida, assim Ele vai fazer. Mas é necessário com que você reconheça que Ele é o cara. É necessário que você tenha coragem. É necessário com que você deixe com que Ele te leve ao seu destino. E eu creio que aqui há pessoas que vieram em todas as mensagens da série. Eu creio que há pessoas aqui que entenderam aquilo que o Senhor está falando. Eu creio que há pessoas que entenderam o que é ser um herói da fé. E eu creio que existem pessoas que querem se tornar o herói da fé. Mas, como eu falei, é necessário com que você tome o primeiro passo. E se você quer estar disposto a se tornar um herói da fé, fique de pé. Sabe, o Senhor diz em sua palavra, em Lucas 9, 23 ao 24, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir a mão da sua vida por minha causa, a salvará. Para se tornar um herói da fé, tem que haver renúncia. A sua vida pessoal, ela não pode prevalecer, ela não pode tomar o lugar do Senhor. E eu entendo que muitas vezes pode ser difícil você renunciar a alguma coisa que você goste. Às vezes pode ser difícil você mudar totalmente, radicalmente a sua vida. Mas se você entende e quer ser um herói da fé, é necessário que faça isso. E aí? Quem está disposto a se tornar um herói da fé? Quem está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Quem está disposto a, muitas vezes, sacrificar o seu eu para fazer a vontade do Senhor? Quem está disposto a tomar coragem e fazer aquilo que você de repente tem vergonha de fazer, falar ao público? Quem está disposto a deixar com que o Senhor vire a sua vida de ponta cabeça e faça uma nova história? Quem está disposto a deixar com que o Senhor rasgue o que você escreveu até agora e deixe com que Ele escreva as novas páginas da sua vida?